Salve, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda, Loraiê, Axé, e enoquiano fala o quê, hein, Robson? Não temos uma saudação ainda oficial para a magia enoquiana, mas bom dia para quem está aqui no Japão comigo, boa noite para quem está no Brasil agora, e boa tarde se você estiver vendo isso gravado em qualquer outro horário, né? Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre enoquiano, então é por isso que nós temos essas figurinhas tão conhecidas aqui, como nosso querido Frater Goya, Ulisses, Johan, né? Então agora eu vou passar a bola para o André. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Alguns eu conheço mais de perto, alguns eu estou conhecendo agora, mas é um assunto que me interessa bastante e então eu fiz questão de estar aqui com vocês para acompanhar o desenvolvimento dessa conversa. Vai ser muito interessante e é isso aí. Eu que escolho quem que fala agora? O Johan. Pode ser o Johan. Boa noite, gente, 93. É um prazer estar aqui, né, reunido com essa galera mais uma vez. E a gente deve trabalhar numa saudação aí, né, Robson? Vamos trabalhar nisso aí. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre anjos. Espero que a gente tire várias dúvidas do pessoal aí, inclusive. E é isso aí. Vai lá, Ulisses. Opa, boa noite, galera. Prazer estar com todos aqui. Grandes amigos de muito tempo. Frater Goya aí há mais de 10 anos, há quase 10 anos, na verdade, né, de amizade. Outros mais recentes, mas é sempre um prazer estar aqui no Mayhem e trocar ideia com vocês. Salve, Frater Goya. Se apresente aí. Nissô, Babalone, né? Já que afaste-se o profano, né, em enoquiano. Então, na falta de um bom dia, né, um balit basegme, né, na minha pronúncia, segundo o Robson, não, o Zimandias mandou para a gente. E daí é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, e vamos, que hoje o barato vai esquentar. Vamos embora, gente. Para quem não está entendendo, posso falar, Robson? Me corrija se eu estiver errado. Resumindo tudo, conflitos e tretas é que fazem o sapo pular, é que faz o mundo girar. Ocorreu uma treta, os nossos colegas aqui resolveram reunir e pôr ordem na casa. E eu falei, isso vai dar certo. Isso vai dar certo porque já tem uma voz dissonante aqui entre nós. Então, Robson, explica aí o que aconteceu. E aí, peguem suas pipocas, bebam seus guaranás e vamos escutar. Começou-se a fomentar um burburinho de briga. Talvez alguém quisesse incitar a briga entre o pessoal do enoquiano, só que quem fez isso falhou miseravelmente. Por quê? Porque no enoquiano nós prezamos muito pela honra, pela ética, e somos pessoas que o que tem que falar, fala na cara. Então, quando aconteceu o ocorrido, o que aconteceu? Queriam me jogar para cima do Goya, e eu falei, não é assim que as coisas funcionam. Fui conversar diretamente com o Frater Goya, e conversando com ele falou, olha, Robson, não é nesse contexto que as coisas são. E conversando, a gente decidiu tomar a atitude de ir na direção contrária a que a pessoa que desejava provavelmente fomentar a briga queria. E isso fez com que, na verdade, a gente desse as mãos e se entendesse ainda mais. Eu vou passar agora um pouquinho para o Goya, na visão do Goya, como foi isso, porque ele também pode falar um pouquinho melhor também sobre como foi a ideia de criar um conselho, um colegiado enoquiano. Ok. Então, vamos lá. Acontece que eu estava divulgando o segundo módulo do curso de enoquiano, e, aliás, esse segundo módulo já é histórico, que sempre dá treta, né? E daí o que acontece? Recentemente eu tive problemas, já tem aí uns 2 anos, um pouquinho mais, com o pessoal
não apenas pirateando o meu curso, mas vendendo. Como todo mundo já me viu falar que se o cara pega PDF dos meus livros, distribui, tô nem aí, velho. Eu acho que a palavra de pecado é restrição. Eu, como bom telemita, não posso aceitar uma restrição vinda ainda mais da minha parte. E segundo, o problema não é esse. O problema é que a pessoa estava vendendo um trabalho, vendendo um trabalho meu, né? Como se fosse meu representante. Então, assim, olha, eu tenho o material do Goya, assim, 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 etc, 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 e vendeu, até que isso acabou chegando em mim, por várias pessoas falando, e daí nós tomamos as providências judiciais para resolver a parada. Foi tudo resolvido, e daí esse ano começou outro burburinho de outras pessoas envolvidas, né? E obviamente a gente não é inocente, então a gente sabe quem vendeu, quem comprou, quando comprou, quanto pagou, né? A gente sabe, eu tenho todos esses dados que estão com o advogado. E daí, o grande problema, sabe, dentro dessa história, para chegar no anúncio do curso, é que a gente vê o pessoal vendendo gato por lebre. Por exemplo, eu já vi anúncio de curso de enoquiano, diz assim, o Ulisses esses dias teve a conta dele clonada, né? E o pessoal publicava extrato bancário, olha, investi R$50 e ganhei 40 mil. E aí estava assim. Então, eu comecei a lidar com o enoquiano, eu tinha R$100, agora eu tenho 20 mil na minha conta, né? Graças ao espírito, não sei o quê. Então, faço o curso de enoquiano, e aí vendi o meu curso, velho. Né? E daí a gente falou, aí eu conversando com a Sandra, Espaço Mercabá, falei, não, vamos botar o troço para acabar, né? Para quebrar. Daí a gente pegou aquele videozinho que tem o anjo que vai sobrevoando o teatro e cai com a bunda no nariz do cara, e daí ela colocou lá, né? Se você está fazendo concurso e não é com o Goya, fique antenado, né? E daí, cara, o barraco caiu. Aí, como diz o Robson, já tem a vara de porcos pronta para fazer esparrama, e daí o pessoal começa a espalhar, né? Aí vai no Johan, vai no Robson, vai em mim. Aí chega em mim, olha, o Robson tá brabo, olha, o Ulisses tá brabo, olha, o Johan tá brabo. Só que o pessoal esquece que a gente conversa, né? E daí, quando a gente conversou, falou, cara, né? O Robson falou, tem alguma coisa a ver com a gente? Eu falei, velho, jamais. Não tem, até porque eu acho que a gente está bem seguro daquilo que faz, eu sou seguro daquilo que eu ofereço, os meninos também, o Johan e o Robson também, são muito seguros do trabalho que eles fazem, né? Então a gente sabe que não é com a gente, né? Só que o pessoal tenta fomentar. E daí, o Robson, e daí? Como é que a gente faz? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma carta aberta, o que você acha? Eu sugiro uma carta aberta para a gente fazer, como se fosse um manifesto Rosa Cruz, e vamos mostrar que a gente está junto, né? E por que não fazer um grande colegiado enoquiano, onde a gente se conversa, para a gente, aí cada um foi contribuindo ali com alguma coisa, a gente criou um grupo no Telegram, né, que está fechado, mas peronomútil, e daí a gente foi conversando, e chegamos ali naquela redação, né, aonde nós comentamos o mútuo respeito, o mútuo acordo entre nós, né, todos nós assinamos com o intuito, principalmente, de evitar uma coisa chamada retrabalho. Porque se você pegar, por exemplo, cada tradução que tem de enoquiano, cada maluco fala uma tradução, usa um termo para a mesma coisa, né? E daí a gente, por exemplo, com o conselho, a gente pode, por exemplo, coordenar, olha, então, vocês que tal traduzir tal material, que tal a gente pegar esse material e revisar, e assim por diante. Então, ao invés dessas pessoas separarem a gente, eles uniram mais a gente ainda. Esse é o grande mérito da coisa. Não sei se eu falei demais ou se faltou alguma coisa, aí passo aí para o Johan, para o Ulisses dar o quinhão. Antes de passar para o Johan, só assim, vou fingir que o André não sabe de nada. E
André, vou te usar como aluno. Eu tenho À aqui do meu vontade. lado o Frater Goya, ele é o grande patriarca do enoquiano aqui no Brasil. Ele que começou com esse rolê, fazendo curso aí, antes que amarrassem cachorro com linguiça. O Robson, ele começou lá fora. Ele é uma outra visão do enoquiano. Ulisses, ele é o raiz, o enoquiano raiz. Ele está quase assim com John Dee e Edward Kelly. E o Johan está ali também, ali assim, indo assim, mais ou menos para lá, para cá. Estou mentindo, Johan? Então, é basicamente isso. Johan, agora fala a sua visão do que aconteceu. Então, o Frater Goya citou praticamente tudo o que ocorreu, né, da forma como ocorreu, inclusive. E com razão, tudo isso, toda essa conversa, né, fiada para fora nos grupos aí, serviu exatamente para nos unir como um grupo fechado, conciso, trabalhando em prol da divulgação completa do sistema. Porque, como o Frater citou, essa questão, por exemplo, do retrabalho, eu tenho 12 traduções de Enoquiano disponíveis no grupo Enoquiano hoje. 12. Então, veja só, e ainda já estou com os diários em mãos, pronto para começar a trabalhar nas traduções de passagens dele. E por que eu digo passagens, não completo? Porque o Frater Goya já tem algumas partes traduzidas, alguns assuntos interessantíssimos, algumas visões interessantíssimas sobre o sistema, vindas dos diários já traduzidas, né? Então, essa união agora formou esse grupo conciso de trabalho e ajuda mútua na divulgação do sistema enoquiano. Então, hoje eu posso dizer que nosso trabalho é focado num único objetivo. Então, assim, se era a intenção, né, malévola das pessoas de nos separarem como grupo, né, de enoquiano, acho que falharam nesse ponto. Então, hoje a gente trabalha com essa visão de auxílio, né? E não é porque nós temos, eu e o Robson temos a nossa mentoria, o Frater Goya tem o curso dele, que a gente deve pensar separado. Não, a gente pensa em uníssono, para o objetivo da divulgação completa do sistema, no auxílio a quem está começando a prática agora, né? Então, eu acho que essas são as coisas mais importantes e os motivos pelos quais a gente se uniu real. Ulisses, agora é a sua vez de falar como anda seu projeto do seu livro e o que você acha dessa coisa toda. Bom, eu estou praticamente... Seria o meu último capítulo do livro, é um capítulo grande, onde envolve ali uma série de estudos ainda, estou fazendo, mas falta isso e depois fazer as artes finais ali dos selos, aquelas coisas todas, né? Fazer a última revisão e aí o livro está pronto, ele já está praticamente escrito, falta um capítulo só. Com o grupo, essa ideia dos meus colegas aqui, ela é uma ideia muito bacana, assim, acho que essa ideia de unir esforços, tudo, ela é uma ideia que eu acho muito bacana, acho que a parte bem legal do que foi discutido tudo aqui. Eu acabei, no final, né, estou com todos aqui, né, falei para eles isso, eu acabei não assinando porque foi numa semana bem complicada para mim. Quando aconteceu essa treta que o pessoal comentou, eu estava numa outra live, aí quando saiu estava o grupo, e aí a gente discutiu para fazer o documento muito rápido, e no dia seguinte roubaram minha conta lá do Instagram. Então foi um inferno aquele dia, eu não consegui pensar direito nas implicações todas e da responsabilidade que seria o grupo. Porque o grupo, coisas que foram discutidas, além disso, meus colegas me corrijam se eu estiver errado, também tinha a questão de tentar criar um conselho para autenticar o trabalho de outros praticantes do sistema. E eu fiquei preocupado com isso. Naquele primeiro momento, não tive tempo de avaliar, então acabei conversando com eles e falando assim, olha, estou com vocês, apoio tudo o que for preciso, essas ideias de traduções, tudo a gente pode combinar, isso daí está ok para mim, mas eu preferia não assinar por algumas questões, né, que são justamente essas. Mas não existe treta entre nós aqui, né? Nós somos amigos, o Goya é um irmãozão de muitos anos, o Johan e o Robson também, estamos aqui juntos, a gente conversa todo dia, então tá tudo certo entre a gente aqui.
Só explicando, então, esse ponto de vista do Ulisses. Imagina a seguinte situação, André. Eu comecei com Goya, fiz mentoria com Robson e Johan, e aí, de repente, me dá na telha que eu resolvo ensinar enoquiano. Só que o meu enoquiano será o enoquiano quântico coach, da PNL angelical. Aí, antes de eu falar isso, eles me referendam. Não, ele teve aula comigo. Aí, quando eu lançar o curso do enoquiano quântico coach do PNL angelical, aí como que eles vão fazer? Eles vão tirar a questão de terem me referendado antes? Como é que fica isso? Frater Goya, explica essa situação. Veja, a primeira questão ela é mais simples do que isso. Como eu já falei, a palavra de pecado é restrição. E existe, acho que é no juramento da Golden Dawn, um termo que eles usam, que é assim, quem sou eu? Jamais criticar, por exemplo, a prática dos outros ou a crença dos outros, porque quem sou eu para desacralizar aquilo que é sagrado aos olhos de outrem, né? Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho contato com o anjo lá Alegre, o anjo Alegrete, e daí outra pessoa diz assim, eu tenho contato com o anjo, sei lá, né, Zanzibar. Quem sou eu para dizer que ele não teve, ou ele para dizer que eu não tive? Como é que se vai avaliar isso? Isso é muito difícil, né? Então, por exemplo, em nenhum momento a gente tem como fazer uma avaliação nesse contexto de esvaziar a importância do outro, né? Até porque pense como o pessoal via o John Dee na época dele, quando ele viu o enoquiano, né? Lá vem aquele cara da física quântica de novo, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Porém, eu preciso aqui referenciar um caso muito importante, que é o fim da Golden Dawn. Uma das coisas que botou fogo na Golden Dawn foi uma senhora, uma farsante, chamada Madame Horus. Essa mulher iniciou, ela se acreditava, aliás, isso valeria um Mayhem, viu? Ela se acreditava a sucessora da Blavatsky, e não se sabe como esta mulher conseguiu uma cópia da iniciação da Golden Dawn. Percebe? Então, o que acontece? Essa mulher começou a fazer iniciações até que vazou casos de pedofilia, estupro, assédio sexual de crianças. E quando a casa caiu, quem era a Madame Horus? Eu sou da Golden Dawn. O Matters era um fudido, não tinha um puto no bolso, nem para pagar advogado, né? E aí foi onde começou a cair todo o esquema da Golden Dawn, porque o Westcott já estava querendo se afastar por causa das tretas internas. O Crowley estava querendo tirar alguma vantagem disso. Como eu disse, isso é papo para outro lugar. Só que o Matters se viu associado a um caso de pedofilia. Então, tem até um livro do R.A. Gilbert, não lembro agora o nome, acho que é Revelações da Golden Dawn, da Madras, inclusive, a tradução. Procurem esse livro, que ali conta a história certinho. Então, ali começa a briga da Golden Dawn. E daí, né, o final. E daí, o que a gente tem que pensar? Que é aí onde entra o tema do conselho. A questão não é a gente validar ou dizer o Ulisses faz, o Robson não faz, o Goya não faz, mas o André está fazendo, o Johan está querendo fazer, não é isso. A gente, por exemplo, saber quem está fazendo o quê, de alguma forma, pelo menos para o cara chegar assim, você conhece o Robson Belli? Claro, conheço. Né? Você conhece o Rodrigo? Conheço. Entendeu? Nesse contexto. Por quê? Porque se algum dia acontecer um caso Evandro, que acho que todo o Brasil conhece lá do menino, né, que supostamente foi morto num sacrifício ritual, e acharem o livro de enoquiano do Ulisses. Como é que o Ulisses vai se defender?
Você percebe? Então, a coisa não é política, não é policiamento, não é censura, não é dizer quem está certo e quem está errado, mas é a gente mapear quem está fazendo e o que está fazendo. Porque se aparecer um cara tipo Jim Jones, olha, eu estou fazendo a igreja enoquiana do 7º dígito e amanhã tem suicídio coletivo. Então, vamos embora tomar um chá esperto. Aonde que vocês acham que isso vai estourar, senhores? Tá? Se estoura um caso de pedofilia, aonde isso vai estourar? Vocês percebem? Então, a questão não é... Lembrem-se do RPG, né? E Ouro Preto. Pois é. Então, em nenhum momento, eu acho que a palavra é restringir, mas é a gente até se proteger mutuamente. Né? Veja o caso de João de Deus. Não estou entrando no mérito, está certo, está errado. O cara que matou agora a mulher com a espada, tem algumas semanas atrás. Você percebe? Isso pode ficar muito feio para a gente. Alguém inicia um menor de idade, né? E inicia não apenas no enoquiano, mas inicia sexualmente, etc. Como é que isso vai parar? Então, nós temos, gente, nesse contexto, uma obrigação moral entre praticantes sérios de entender qual é o terreno do enoquiano hoje. E não, de forma alguma, a meu ver, em nenhum momento restringir a prática ou validar e dizer, não, fulano faz ou fulano não faz. Né? Eu acho que é uma questão aí de bom senso. Aí passa a bola de volta para vocês. André, você tem uma pergunta? Você está mutado. Você está mutado. Desculpa. Eu não sou praticante de magia enoquiana, eu não conheço praticamente nada, né? Eu conheço pelo que eu acompanho vocês pela internet, pelo que eu leio o trabalho de vocês, acompanhei essa situação, mas eu conheço um pouquinho de leve o papel de um conselho. Eu sou psicólogo, estive em contato por algum tempo com o Conselho Regional de Psicologia, lá no começo da carreira, quase 20 anos atrás, mas acho que é legal pensar que o papel do conselho, às vezes, também não como o Frater falou, não é você filtrar ou você validar ou invalidar algumas coisas, mas, de repente, orientar. Você ser um ponto de referência, ser um ponto de relevância ao ponto de quem está chegando te procurar e falar o que eu posso fazer a partir daqui. Porque vai chegar num ponto, eu suponho que não existam milhares de praticantes de enoquianos ainda no Brasil, mas vai chegar num momento que ninguém vai ter controle de nada. Vocês não vão saber quem está praticando e quem não está praticando. Então não dá para você colocar um conselho respondendo por todo mundo. Mas você pode falar, ok, essas pessoas que passaram por aqui, fizeram curso com Goya, fizeram curso com Johan, leram Ulisses, conhecem o Robson, vocês vão se orientar, e orientar é um serviço para quem chega até vocês. Não é só para se proteger, também, mas para orientar quem está chegando, para ser um referencial para quem está chegando. Vocês vão direcionar, penso eu, posso estar muito errado aqui, falando muita besteira, mas vocês vão estar trazendo material e falando, esse daqui é referência, isso daqui é seguro, isso daqui é válido, isso é um caminho saudável. O que a pessoa vai fazer com aquilo depois, vocês não vão conseguir crivar. Né? Então, vocês não podem se responsabilizar por isso, mas orientar eu acho que é importante, sim. Frater Goya, pode falar? O André tocou num tema muito importante, que é essa coisa do próprio CRP, né? Que a gente vê também que acontece direto fraude com pseudos terapeutas, né? Exato, você tocou num ponto, André, nevrálgico. Primeiro, a gente não vai eu acho que já não tem como saber quem faz ou quem deixou de fazer ou quem está usando o nome disso. Mas, por exemplo, eu posso dizer, e os meninos podem dizer, por exemplo, se essa pessoa fez curso comigo ou com eles.
porque é onde as pessoas vêm. Por exemplo, diz, não, eu sou iniciado do círculo. Você não é. Outro dia perguntaram no canal do Monge Amago, até vou falar aqui lá do Wellington, eu sou membro do círculo e não sei fazer os rituais do companheiro de jornada. Eu mandei um inbox para ele. Eu falei, olha, não é, porque a condição para você entrar no círculo é ter passado os 6 meses de companheiro de jornada com o ritual básico. Então, ele já teria que saber. Então, eu já sei que essa pessoa não pertence ao grupo, né? E até porque a gente tem no círculo uma carta patente. Então, por exemplo, os meninos podem dizer quem fez mentoria ou não com eles. Então, num caso desses, né, de qualquer treta, pode dizer, olha, cara, ele pode ter meu livro, mas esse cara não fez curso comigo. Ele nunca entrou em contato, não tem o WhatsApp dele, ele não tem um certificado meu, né? E vice-versa, porque aí a gente fica mais seguro numa retaguarda, não como você falou, né? É impossível controlar, mas o conselho, por exemplo, o CRP pode dizer, esse cara não é psicólogo, esse cara não pertence ao conselho, ele não tem vínculo nenhum conosco, né? Aí, se você vai... eu resolvi comprar um pacote de terapia com ele. Ok, velho, mas a responsabilidade não é nossa e não passa pela gente. E, Frater, né? Tem psicólogo que trabalha com PNL, tem psicólogo que vira coach, tem psicólogo que lê tarô no meio da sessão, e tem CRP, está sob o guarda-chuva do conselho, mas o conselho não pode fazer muita coisa. Quando ele sabe que aquilo é usado dentro da terapia, ele pode advertir, ele pode orientar os pacientes que procurarem o conselho e falar, o André é psicólogo mesmo? Né? Ele fala, não, o André estudou na Metodista, se formou em tal ano, que não sei o quê, vai te dar essa informação, mas eu não vou falar para você, não se consulte com ele. Né? Exatamente. Perfeito. É isso. Exatamente. E nem é o papel do conselho fazer isso. Sim. Né? Sim. Nem é o papel do conselho ir lá, não, vamos fuzilar, vamos pendurar o cara, enforcar ele. Em alguns casos, o CRP pode ser caçado, né? Mas quando você comete você freia na curva aí, o CRP pode ser caçado. Mas você vê tanto absurdo que, e até assim ainda acaba passando, né? Imagina quando, eu estava conversando acho que com o Ulisses hoje, a palavra terapeuta, psicoterapeuta, não é restrita à psicologia. Né? Qualquer pessoa que trata com terapia a mente é um psicoterapeuta. Então, né, imagina na enoquiana, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? A magia enoquiana, o cara pode fazer o que ele quiser com o nome e todo mundo roda junto. Então, você ter um ponto de referência é interessante. Antes de passar a palavra para o Johan, vou usar da minha prerrogativa de estar aqui fazendo as vezes de host e julgar uma pergunta aí no ar. Cirurgia plástica, estava olhando esse negócio. Tem um monte de gente fazendo cagada no corpo dos outros e matando. E aí, se você for lá no negócio de cirurgia plástica, você vai ver quem eles referendam. O enoquiano.com vai ter esse papel de estar com os nomes lá do pessoal que vocês estão referendando, que está se reconhecendo, isso, que a pessoa vai poder procurar? Ou como que vai ser essa busca de quem estiver procurando alguma coisa de enoquiano? Acho que essa respondo eu, porque você mencionou enoquiano.com.br. Bom, o enoquiano.com.br é uma iniciativa privada minha, o conselho é outra iniciativa. Ok? Vamos separar as duas iniciativas. O conselho tem um nome já estabelecido, eu vou compartilhar aqui rapidinho a tela da carta. Vocês me dão um parecer quando aparecer para todos aí. Né? Nós temos aqui a carta, e na carta é estabelecido que o nome do conselho ou colegiado é Aldon Gebofal. Isso em pronúncia comum. Na minha pronúncia seria Aladonu Gebofala. Aí o Goiás vai ter a pronúncia dele, e aqui a gente estabelece o colegiado, o conselho, onde a gente vai começar a fazer o trabalho em conjunto. E esse é o nome, já temos o registro do domínio, vai haver um site do conselho,
E haverá ampla divulgação dos membros do conselho e dos seus materiais, como livros, como cursos. Esse tipo de coisa vai estar referenciado no site, sim, das pessoas que forem parte do conselho, né? Até porque é parte do tratado fazer essa divulgação ampla de todos os que são vinculados a nós, sem qualquer restrição. Vai ter propaganda do goianoenoquiano.com.br? Terá. Vai ter propaganda da mentoria no site do Goia? Provavelmente terá. Vai ter todo esse tipo de troca. E assim, nós vamos mutuamente nos cuidando, porque como já foi dito, a gente não é dono do Enoquiano, mas a gente vai ajudar a definir o que são os parâmetros que vão guiar o povo que está ligado ao conselho. Olha, isso é enoquiano. O que vai além disso é pessoal da pessoa. Isso aqui é o que nós conhecemos, o que nós estabelecemos como é a prática enoquiana. O que vai além é muito mais pessoal. Então, não é uma iniciativa do enoquiano.com.br. É uma iniciativa de 4 mãos, foi um trabalho de 4 mãos, literalmente, e onde nós vamos buscar nos apoiar e estabelecer o que é enoquiano e o que vai além disso. Então, o nosso papel como conselho é justamente o que vem sendo dito aqui. Estabelecer bases para que as pessoas saibam, isso é enoquiano. Isso aqui talvez já não seja mais. Isso aqui está saindo, é uma prática da pessoa particular, né? Que também não tem nada de mal. Não há nenhum mal nisso. Eu tenho práticas particulares, o Goia tem as práticas particulares dele, o Ulisses tem as dele, o Johan tem as dele, todos nós temos. Contudo, uma coisa que é certo dizer, e eu ouvi isso do Magog na última entrevista do Mayhem, e eu vou mencionar aqui, é que certo e errado não é definido pelo que eu acho. Certo e errado a gente pode dizer com base no que está escrito. Disse isso, está escrito isso nos diários, o Crowley disse tal coisa, está escrito nos livros dele. Está certo e errado só dizer se está ou não escrito isso. Opiniões e divergências de opiniões, isso não é certo e errado. E aí o conselho não está aqui para julgar isso também. A gente só vai dizer, olha, as bases são essas. O Johan tinha uma pergunta. Você quer falar, Johan? Eu ia citar exatamente sobre essa questão, mas o Robson já fez a gentileza para a gente esclarecer. E uma coisa que eu ia realmente falar sobre é que hoje, devido à quantidade de praticantes de enoquiano que a gente consegue mapear quem pratica o enoquiano e de onde aprendeu, inclusive. A gente consegue mapear isso aí, hoje em dia ainda, né? Como o André citou ali, vai chegar numa época que vai ter tantos praticantes de enoquiano que a gente não vai conseguir mais ter controle sobre isso. Então, assim, acho que nós estamos vivendo no momento ideal para a formação desse conselho, porque a gente consegue direcionar com qualidade de ensino as pessoas que nos procuram hoje. E esse é o principal objetivo do conselho. Né? Acredito que o direcionamento, o aprendizado correto também seja do interesse do Goya, também seja do interesse do Robson como instrutor solo, do Ulisses cada vez que vai ajudar alguém que pergunta alguma coisa para ele, entende? Então, assim, esse direcionamento é o objetivo principal. Realmente a gente não quer controlar e regular quem está praticando o que ou não. Né? Até porque não é possível fazer isso. É um cansaço que a gente não quer para si. Né? Então, assim, a formação desse conselho serve unicamente, estritamente, para auxiliar os novos praticantes a ter um direcionamento correto, a praticar, a executar uma prática que seja saudável para si, né? E se distanciar do que é porcamente falado sobre enoquiano no país. A gente vai tentar fazer isso o máximo possível, gente. O máximo possível. Então, a gente tomou isso aí como missão e a gente vai seguir isso aí até onde dá. Uma outra pergunta aqui para todo mundo. Vamos supor, desculpa pegar o André de novo como bode expiatório. O André gostou, resolveu aí fazer ou a mentoria ou o curso do Goya e ver qual é o barato das tretas que ocorre, ou está importunando o Ulisses lá e o Ulisses está direcionando ele. Como que ele vai fazer depois
para poder fazer parte desse conselho ou ser reconhecido? Qual é o passo que ele vai seguir com isso? E aí depois vamos supor que ele queira fazer o grupo de bruxaria enoquiana. Como é que fica depois? Posso? Pode. Bom, vamos lá. Eu acho que um colegiado ele é uma coisa um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais fechado, eu acredito, né? Por exemplo, nas artes marciais, vou dar um exemplo de artes marciais, tá? Então, antigamente, nas artes marciais, eu dizia assim, olha, eu quero abrir uma escola de Kung Fu. Aí se reuniam os professores da escola de Kung Fu, escolhi alguém, aí o Robson faz Kung Fu, então diz assim, então vai lá e bate no Goya. Se o Goya bater em você, ele abre a escola de Kung Fu. Né? Aí os dois ficavam fechando o pau, a hora que sobrava um em pé, e aí, pode abrir a escola ou não pode? Né? Então, acho que um colegiado ele é uma coisa um pouquinho mais fechada. Acho que tem algumas etapas antes. A primeira delas é isso da pessoa dizer, poxa, eu quero botar meu nome lá, eu quero ser parte desse grupo de professores, instrutores, mentores, ou a gente pode ter essa classificação. Quem é professor, quem é só mentor, quem é autor de enoquiano, preambulista, pode dizer, eu não quero dar aula nunca, eu só quero escrever nessa parada. É uma opção dele. Né? Então, um autor referenciado, eu já sou coach de enoquiano, então você pode, por exemplo, no círculo a gente tem até os eixos, eixo hermético, eixo, né? O eixo egípcio, o eixo tradicional, que aí vai para o lado da maçonaria, né? Para que cada loja tenha a sua identidade, para que não tenha uma. Então a gente pode ter até esse tipo de coisa. E a pessoa diz, eu quero meu nominho, eu quero lá. Agora, se a pessoa disser assim, eu quero fazer parte desse colegiado, aí, por exemplo, critérios que eu acho que valeria a pena ter. Essa pessoa escreveu alguma coisa? Essa pessoa produz algum conteúdo? Qual é a contribuição que ela está dando para o grande grupo no geral? Né? Está contribuindo, não está? E daí você vai entrando mais nesse colegiado, entendeu? Porque senão você vai ter um monte de cacique e não vai ter índio. Então tem isso, também você não pode ter, todo mundo manda porque ninguém manda, cachorro com 2 donos morre de fome, né? Porque um acha que o outro deu comida e ninguém dá comida e o cachorro está lá morrendo de fome. Então, assim, eu acho que para o conselho, como a gente fez uma iniciativa, eu acho que isso ainda tem que ser discutido entre todos ali, até entre a comunidade, e a gente chegar num consenso melhor, mas eu acho que a entrada para o colegiado depende da contribuição que a pessoa faz, né, para o próprio movimento, que senão não adianta também. Eu tive 2 turmas de enoquiano em 10 anos, eu sou membro do conselho. Cara, você não produziu nada. Eu faço enoquiano finais de semana e feriados. Que contribuição é essa que você está dando? Né? Então, eu acho que tem esse contexto, mas eu acho que todo mundo, a gente pode ter um diretório, que nem né, na informática, a gente tem o Google, né, nós temos um diretório, as pessoas podem ser listadas e dizer, eu faço isso, eu trabalho, eu faço trabalhos de enoquiano, eu traduzo textos, eu faço logomarca baseada no enoquiano, eu sou designer enoquiano. Cara, daí a gente vai montando um diretório, né? Eu acho que é isso daí, porque a função de um colegiado, o próprio nome colegiado, define alguém que está produzindo conhecimento, produzindo saber, né? Acho que, pelo menos, é como eu entendo dentro da área de educação, né? Aí passo a bola para vocês. Eu acho que se for citar, Frater, só um pouquinho, André, de escrever artigos aí, nós temos ali o nosso amigo, o Ozymandias, o Eric, que ele é uma máquina de escrever artigo. Que ele ali já está com o pé dentro, se for esse pré-requisito. Né? Acho que é um pré-requisito válido, né? O que você está produzindo para a comunidade se beneficiar. E às vezes não é nem só desculpa, às vezes não é nem você fazer parte, mas você estar relacionado, né? De você estar conectado com esse conselho. Eu não acho que não tem uma necessidade de todo mundo que pratica estar no conselho.
Só o fato de você ter conexão, de você ter como referência, de repente, né, como vocês estão falando, o conselho acaba criando um morte súbito, onde os praticantes conseguem produzir textos e deixar disponibilizado. Eu acho, mais uma vez, eu acho que é mais um serviço para os praticantes do que onde você vai agregar os praticantes e todo mundo tem que fazer parte do conselho. O conselho é uma coisa menor, né? O conselho, o nome fala, você vai aconselhar as pessoas, né? Não tem que ser só um grupo de conselheiros, senão vocês vão entrar em debate, em conflito o tempo inteiro, né? É uma coisa mais delicada, mais de acolhimento. Posso estar viajando, mas eu penso dessa forma, né? E até eu coloquei no bate-papo, vou deixar para ficar registrado, é exatamente isso que você falou, né? Uma, porque nem todo mundo tem interesse até de fazer parte de um conselho, e o conselho também não é uma elite, né? Ah, eu sou membro do conselho, vou dar carteirada. Ah, eu sou do conselho enoquiano. Não se faz isso, né? E a gente pode ter, inclusive eu tenho o domínio gebofal.com.br, por exemplo, a gente tem também o domínio, nós podemos pegar esse domínio e transformar no domínio comum para esse diretório de pessoas, né? Para mapear esse pessoal. E aí, por exemplo, esse site ele acaba trazendo daí o Enoquiano com BR, o Círculo, né? Para que também, porque a ideia também não é descaracterizar as particularidades que fazem a mentoria do Robson e do Johan, as particularidades do Círculo, do Ulisses, mas é onde é a mesa na qual nós jantamos juntos. A ideia do site é isso, a mesa na qual todos comemos, né? Essa eu acho que é a melhor analogia, a meu ver, mas aí eu posso ser apenas um velho apaixonado. O Robson, você quer falar ou eu posso jogar mais uma pedrada aqui? Dê a pedrada e eu respondo. Tá. Só um minutinho antes. Historicamente... pode falar. Eu ia só fazer um adendo a isso aí, que é parte desse projeto também, que a gente não mencionou, é impedir, né, que os maus guias acabem atrapalhando todo o trabalho que a gente tem, né? Então, assim, nós já tivemos situações antes que entristeceram a nós mesmos, né, como praticantes, por causa dessa situação de maus guias, aqueles famosos aproveitadores, né, que pegam a coisa, já foi citada ali, inclusive, no começo, né, o cara, estou fazendo a mentoria aqui, com 2 meses de mentoria, eu saio da mentoria e vou abrir a minha mentoria, com o trabalho todo cagado, todo zoado. Então, assim, a gente já teve situações assim, entendeu? E aí fica esse questionamento para os outros membros aí, né, o que eles pensam sobre isso. Não ganha relógio enoquiano, tá? Vamos deixar claro que o conselho não dá relógios enoquianos da prosperidade. A minha pergunta vai entrar justamente nesses comentários de vocês. Historicamente, sempre vai aparecer aquela pessoa que o ego não consegue caber no planeta Terra. E aí ele fala, não, se eu não vou fazer parte deste conselho, eu vou fazer o meu conselho. Qual vai ser a atitude desse conselho quando ocorrer assim, essa separação egóica e a criação de uma nova potência, quer dizer, um novo conselho? Como que vocês vão agir? Não vamos agir. Não há necessidade alguma de agir. Se as pessoas querem se reunir em outro conselho, em outro grupo, que o façam. São livres para tal. Contudo, a ideia é, e sendo um conselho sério, né, atuando de maneira séria como nós, então está perfeito. A nossa questão, como nós dissemos desde o princípio, nós não somos os donos, nós não estamos reivindicando tal autoridade e tal poder. Nós só estamos nos unindo em prol da divulgação do que é o conhecimento da magia enoquiana. Como Goya disse, uma mesa onde todos jantamos juntos. E
se houver um novo conselho, e na verdade eu espero que nasçam novos conselhos na mesma pegada que nós estamos criando para outros sistemas de magia também, para que a gente possa estar vendo uma limpeza dentro do cenário, de certa forma, né? Sei que não é possível, é uma ideia apaixonada também essa, mas seria interessantíssimo se outros praticantes decidissem colocar um pouquinho o ego de lado e falar, pô, gente, a gente é bruxo, vamos sentar todo mundo aqui, vamos conversar. Vamos definir algumas coisinhas e vamos começar a se respeitar, vamos começar a trabalhar em prol da bruxaria, né? É o que nós estamos fazendo com o Enochiano. É o que nós estamos tentando fazer com o Enochiano. E seria muito bom que se outras vias também começassem a tentar algo parecido. Colocar um pouquinho o ego de lado e falar, não, olha, vamos começar a nos respeitar, vamos começar a nos apoiar, vamos começar a fazer crescer o movimento. Porque é isso que está acontecendo com o Enochiano. Sabe? Nós não temos interesse realmente em restringir novas iniciativas. A única coisa é que uma iniciativa que não tiver vinculada a gente não vai poder dizer, olha, essa pessoa é legal, né? E tá conosco. Frater Goya. Então, né, aproveitando, pegando esse gancho, como o Robson bem falou, veja, eu sempre aparece esse tema nas entrevistas, né? Eu tô só de aula de tarô, velho, 30 anos, né, de tarô de Tote. Eu sei que isso parece carteirada, né? E, no fundo pode ser uma carteirada, mas assim, a questão que a gente, quando alguém me diz assim, mas você não vai fazer nada, vê o fulano, tal. Não vou. Por que eu tenho 30 anos de tarô de Tote? Porque eu abaixo a cabeça e trabalho. Eu não estou aí para falar de ninguém. Se eu for ficar falando dos outros, inclusive antiético. Quem sou eu para falar do Rodrigo? Quem sou eu para falar do Ulisses? Quem sou eu para falar do Johan, cara? Eu tenho tanta coisa para fazer que eu tenho que parar, baixar a cabeça e focar no meu trabalho, e não no trabalho do outro. Se eu estou focando no trabalho do outro, eu estou deixando de trabalhar, estou deixando de fazer o meu. Se eu tenho tempo para ficar criticando os outros, é porque eu não estou fazendo a lição de casa. E aí o tempo, Saturno, ele é um grande mestre. O problema é que ele mata seus discípulos. E aí que volta a questão dos 30 anos. Eu ainda estou dando aula há 30 anos, e quantos outros começaram, caíram, abriram o canal, abriram escola, fecharam. Não é porque eu sou o bambambam da coisa, mas é porque eu estou focado naquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que divulgar o Tote, eu tenho que divulgar o Enochiano. Então é isso que eu tenho que fazer. E eu tenho que responder por isso, pelo meu trabalho, não pelo dos outros. De forma alguma. Então, se tiver outro conselho, como diz o Crowley nas definições de Telemann, tratando da lei de Telemann, é que vença o melhor, né? Lutai como irmãos. Então, você vence no trabalho, e não é competindo com o outro. Vou mostrar para o Robson que sou melhor que ele. Cara, se eu fizer isso, eu estou errado já na partida. Eu já não estou fazendo o que eu devia fazer. Como é que as pessoas vão olhar para mim, por exemplo, e algum dia tentar me entender como modelo, como professor, se eu tenho um comportamento desses, de criticar, de tentar diminuir a importância dos outros? Quem sou eu? Não é meu papel fazer isso, o meu papel é trabalhar. Por isso que eu estou de preto, cor de Saturno, né? Ora elabora. Enfim, infelizmente, né? Não tem, eu não posso dar uma resposta diferente disso. Eu estaria sendo outra pessoa que não eu mesmo. Até porque os diários não se leem sozinhos, né? Então a gente tem que estudar, tem que preocupar e fazer o nosso. E só para falar, hoje mesmo eu e o Johan estava falando dos diários, e eu perguntei, de onde que você tirou isso? Ele falou, isso é do livro tal. Falei, aproveitando, Goya, tem uma questão assim, olha lá. Né? Eu ainda não consegui ver o que ele me passou de tarde, porque eu estava na Secretaria da Educação, cheguei em casa, dei aula de Tai Chi, da aula de Tai Chi eu vim para cá. Né? Então, de novo,
para eu fazer a poder colaborar com o Johan, né, a gente trocar figurinha, eu ainda tenho que estudar. Eu vou ter que pegar a referência que ele deu, ir lá estudar e dizer se é ou não é, né, a minha opinião a respeito. Então, esse é o babado. Trabalhar. Quem tiver a fim de trabalhar, nós temos serviço. Estamos chegando aqui com quase 1 hora de vídeo. Sabemos que mais do que isso o YouTube vai bloquear, não vai divulgar. Então, eu acredito que a gente já falou bastante dessa iniciativa, já falou de todos os pontos fortes, de como vai ser o procedimento quando acontecer X ou Y, e quem faz parte, como que ela vai funcionar, e que, assim, você querer fazer parte do grupo que montou isso, só por ego, pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar em prol do enoquiano, vamos divulgar o enoquiano, vamos... Bem, vamos passar para o encerramento, não é? Então, vamos começar com Ulisses. Bom, vamos lá. Bom, foi bacana essa reunião, a gente trazer esse grupo aqui e fazer esse vídeo abertamente. Nós discutimos antes e é isso que foi criado, galera. Então, vocês têm aí as ideias iniciais do que vocês vão ter aí pela frente. E é isso, galera. Um abraço a todos aí. Antes do Goé ler o manifesto para ficar registrado, eu gostaria de colocar um ponto só e a gente já encerra por aqui. Não é um grupo, o conselho não é um grupo de alunos do Goya e alunos do Robson e do Johan. Não. O grupo está aberto para todo e qualquer praticante de qualquer linhagem enoquiana, ou mesmo se a pessoa pegou o livro da Golden Dawn, leu e entendeu, você é bem-vindo. Entendam isso. O grupo é aberto a todos que querem desenvolver um trabalho. Ok? Agora eu vou passar para o Frater Goya. Eu ia deixar o Frater Goya por último, para ele encerrar com a leitura. Aí, assim, André? Bom, eu, mais uma vez, estar aqui com vocês e ver esse movimento acontecer, ver o conselho surgir, é um prazer, assim, de ver pessoas que eu conheço, acompanho de perto o trabalho, sei a responsabilidade, a seriedade que vocês têm com a magia enoquiana. Eu me sinto honrado de estar aqui como um ignorante, como um praticante de bruxaria e total desconhecedor de enoquiano, compartilhando esse momento com vocês. Então, eu só tenho a agradecer. Mas, se vocês quiserem conhecer bruxaria, um pouquinho sobre os diversos caminhos, a Conexão Pagã está disponível todas as segundas-feiras, às 21 horas, no YouTube. Beijo para vocês, brigadão por hoje. Johan? Eu queria agradecer novamente por mais essa reunião com esses caras, eles são demais. E, gente, a nossa iniciativa só tem a iluminar mais ainda o enoquiano no país. Então, assim, quem quiser estar conosco estará sempre bem-vindo, como o Robson citou, nos grupos, inclusive, e a gente vai fazer o possível para auxiliar da melhor maneira todos que quiserem aprender realmente o enoquiano. Fiquem com essa dica aí. E agora, para encerrar o encerramento, Frater Goya e a leitura do Manifesto Enoquiano. Eu vou fazer a leitura do manifesto, e até aqui eu fiz uma brincadeira ali no chat, né? Mesmo que o pessoal tenha pirateado o material, não tem problema, gente. Eu sei o que é não ter dinheiro, e uma das coisas que eu sempre digo nos meus cursos o dinheiro não pode ser um impedimento para você estudar. O dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Então, se às vezes você precisa da pirataria para ter acesso a um material, eu sou a primeira pessoa a apoiar.
mesmo que esse material seja meu, né? Porque o conhecimento tem que chegar em quem precisa. Isso é meu ponto de vista, tá? Deixa eu fazer a leitura do manifesto e aí também acaba minhas últimas palavras. Serão minhas últimas palavras. Manifesto Enoquiano. Na data de 11 de abril de 2023, às 21 horas, com sol a 22 graus e 25 minutos de Áries e lua a 11 graus e 54 minutos de Capricórnio, no dia de Mercúrio, no ano 440, desde o primeiro contato do John Dee, reuniram-se Anderson Rosa, Frater Goya, Robson Belli, Frater Justus, Johann Flamínio, Frater Madriax, e definiu-se um acordo de mútuo reconhecimento, apoio, apreço e respeito, com a finalidade de divulgar o sistema de magia enoquiana, Gebofal, conforme dado a conhecer pelos escritos do precursor Dr. John Dee e Edward Kelly, e seus diversos sucessores, Dr. Hood, Golden Dawn, Aleister Crowley, etc., em todos os países de fala portuguesa ou onde existam falantes da língua portuguesa no exterior e, em especial, no Brasil. Somaremos esforços para a divulgação da prática, tradução e revisão dos materiais existentes, a padronização e uniformização dos materiais traduzidos. Criaremos um banco de dados de conhecimento de autores, professores, mentores, tutores e divulgadores do sistema, que sirva de orientação aos estudantes, público e gratuito, com a anuência de seus autores, desde que não infrijam em quebra de leis de direitos autorais ou copyright, com participação de todos que estejam dispostos a colaborar de forma não onerosa para benefício da comunidade de praticantes. A catalogação de profissionais que trabalham no ensino e divulgação do sistema para minimizar os efeitos de estelionato ou má-fé. A divulgação uníssona de grupos públicos e eventos dedicados ao sistema, com participação dos profissionais constantes no catálogo registrado. A criação de um conselho ou colegiado, a Ledone Gebofale, para discussão de diretrizes e metas gerais e específicas, evitando a duplicidade de esforços ou retrabalho para itens de uso comum que tragam benefícios ao grande grupo. Assinam este documento eu, Frater Goya, Frater Justus e Frater Madriax. Está feito. Ai, publica-se, cumpra-se. Sim. Obrigado, pessoal. Foi fantástico estar aqui vivendo nesse momento. E não se esqueçam de assinar o canal, apertar o sininho e divulgar esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo em todos os grupos. Ele é fundamental de divulgação. Façam parte do canal do grupo catarse.me/TDC e falou, pessoal!